já está começando a fazer sentido pensar em comprar sim as ações da CSN Mineração, tá? A gente tem alguns cenários aqui bem interessantes que a gente precisa ficar de olho, principalmente pelo fechamento que a gente teve essa semana. Já é para ficar de olho sim. Quem está pensando em dividendos ainda mais tem que ficar pensando em comprar, mas vamos entender todo esse contexto, porque eu acredito que a gente pode estar muito perto de um fundo aí para conseguir pegar esse movimento de alta. Mas vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Claro, antes de a gente continuar, não esqueça, ó, nosso canal de criptomoedas, todo mundo deve aprender e estudar sobre esse mercado, que é muito bom, vai continuar em alta sim, e quem não aproveitar vai se arrepender depois. Então se inscreve lá, aproveita e dá uma olhada no nosso conteúdo também. E não esqueça, claro, nosso curso para quem quer ganhar acesso à nossa comunidade, onde a gente está sempre lá batendo papo, trocando ideia, fazendo análises, tá? Todo mundo que adquirir o nosso guia consegue acesso à nossa comunidade de maneira vitalícia, então aproveitem aí, tá? Tá no QR Code e no primeiro comentário fixado. Então vamos lá, vamos entender aqui a que ponto a gente está nas ações da CSN Mineração e por que eu acho que vale a pena sim pensar em investir. Porque a gente teve um teste interessantíssimo aqui nessa região dos 4,70 por aqui, ó, bem na mediana aqui dessa acumulação. Tá? Ver como a gente tem um volume aqui interessante. Isso aqui naturalmente pode ser um suporte. E claro, ó, se a gente for olhar do preço que a gente está hoje, para o nosso alvo provável que a gente vai ver daqui a pouco, uma queda de mais ou menos 17%. E se a gente ver aí a quantidade que ela paga de dividendos, só do tempo da gente levar de chegar desse ponto aí que a gente está até o alvo, pode ser que não compense. Então, por isso que todo mundo tem que tomar sua decisão. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, isso aqui é apenas um estudo do que eu faria, tá? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, mas sim, a gente tem uma relação aqui já interessante, principalmente para quem está focando longo prazo e, claro, contando também os dividendos. Tá? A gente já cravou um fundo aqui, a gente já formou um fundo? Não, mas a gente teve sim uma reação bem interessante essa semana, onde teve defesa aqui dessa faixa aqui dos 4,30 até os R$ 5. Então, isso aqui vai ser importante aí para nossa análise daqui para frente. Também ressaltar, como sempre, nosso topo histórico aqui, onde a gente falhou em romper. Ó, a gente rompeu uma vez aqui para buscar liquidez, depois a gente validou a armadilha desse topo histórico. E, de novo, na minha opinião, a gente fez aqui um pivô de baixa. Mas não dá para saber. Primeiro, claro, não tem como ter certeza se isso realmente vai acontecer, tá? Porque a gente não tem como adivinhar o futuro. E também, muito menos, quanto tempo vai levar. Então, imagine que ela pode bater agora nessa região, subir mais um pouco, ficar andando de lado antes de cair. E nisso aí já recebeu muitos dividendos. Então, é importante, tá? Então, a gente tem aqui como suporte importante esses 4,50. E depois, claro, a minha zona favorita, que está aqui justamente na região dos R$ 4, tá? Então, vamos passar aqui para o gráfico diário, onde vocês vão ver justamente que a gente teve aqui uma resposta interessante do preço. Ó, a gente teve uma queda forte, seguida de um candle mais estável e um segundo de reversão. Mas percebam que também a gente vai ter uma enorme resistência nesses R$ 5. Tá? Então, por isso que quem optar por comprar, pelo contexto atual, esteja preparado para a gente falhar no rompimento desta zona entre 5 e 5,15 e simplesmente voltar a cair. É que nem eu falei, não tem como saber quanto tempo vai levar para a gente cumprir esse movimento aqui corretivo. Então, cada um tem aí que fazer a sua estratégia. Mas, nessa faixa aqui entre 4,70 por aí, já começa a ficar interessante aquele pequeno aporte, botar aquele pezinho, para de repente alguém que não quer correr o risco de ficar hoje fora. Eu vejo, na minha opinião, que já faria sentido fazer isso. Beleza? Não seria aí de nada absurdo, não seria aquele famoso preço médio, vamos dizer assim, mas com consciência que pode cair um pouco mais, tá? Mas vamos entender aqui, fazer as projeções, que vocês vão ver aí os cenários possíveis que a gente tem e que mostra aí realmente que a gente vai ter uma dificuldade aqui em conseguir reverter. Beleza? Mas antes de a gente continuar, claro, não esqueça só, área de membros, quem tiver na nossa área de membros, assim que o mercado reverter, vai ter acesso a conteúdo exclusivo, conteúdo antecipado, então vai ter muita vantagem para quem se tornar membro e é nessa hora que a gente tem que procurar oportunidades, não é esperar o mercado subir para aí sim
ficar querendo comprar topo, né? Então é justamente nessa hora que a gente tem que chegar antes, comprar antes de todo mundo e ficar posicionado. Então se torne membro do canal. E não esqueça, cara, de curtir, se inscrever, ativar as notificações. E claro, deixa a opinião de vocês aí. Vão comprar agora? Vão esperar esse movimento de baixa? Tá? Faz sentido comprar. Claro que quem conhece que o canal já acompanha sabe que eu não vou comprar. Eu prefiro correr o risco de ficar de fora. Até porque o mercado de criptomoedas está bem mais aquecido. Eu estou focando muito lá. Então teria que ser um sinal muito bonito aqui para me fazer interessar, né, em comprar. Mas faz todo sentido para quem está pensando no longo prazo nessa região. Mas até onde pode ir essa queda? Primeiro, a gente já vê claramente a nossa resistência mais importante. Então tem todos esses topos aqui que a gente perdeu, da casa dos R$ 5 até os 5,20. Não ficaria surpreso de um movimento até aqui na semana que vem. E aí sim a gente vai ter o nosso primeiro teste, porque falhou em romper aqui, esquece. Já para pensar aí num cenário mais interessante, aí a gente teria que romper essa região, formar o nosso pivô e aí beleza, a gente poderia ter um caminho mais livre para tentar aí romper o nosso topo histórico, tá? Por enquanto, de novo, não é meu cenário base, embora eu entenda que quem está pensando numa oportunidade boa aqui na ação da CSN Mineração, quem quer investir para longo prazo, já é uma região interessante, mas na minha opinião, a gente não vai ter força ainda para romper essa região aqui, tá? Então continua aí com a minha visão e a minha leitura que a gente formou aqui um belíssimo pivô de baixa. A gente fez, ó, rejeição do rompimento topo histórico. Vem aqui, testa essa zona justamente para validar essa armadilha e segunda paulada. E a gente vem aonde? Diretamente na boca aqui dos grandes players que estão comprados aqui na CSN Mineração. E aqui provavelmente eles vão defender a posição para a gente conseguir fazer uma reversão, tá? Então sigo com essa leitura. Claro que por esse sinal aqui, para quem gosta, de novo, eu entendo que aqui faz sentido comprar. Se fosse eu estaria comprando também. Mas assim, ó, com posições bem de leve e consciência que a gente ainda pode cair um pouco mais. Beleza? Então vamos lá aqui ver o nosso minério. Vamos ver qual é a situação aí. A gente tá, ó, muito perto. Ó, quem acompanhou nossas análises já sabe também. Ó, o minério tá chegando lá, ó, chegando, vindo fechar o gap. Na minha leitura agora a gente já confirmou. Pivôzinho de baixa. A gente deve fazer uma recuperação aqui de repente até os 102, 103 dólares. Para depois vir bater aqui nos 93, fechar esse gap. E aí sim a gente vai ter a decisão das decisões nas ações ligadas ao setor como um todo. Porque perdendo esses 90, esquece minério de ferro. Porque aí a gente está falando de uma queda violenta que sabe-se lá onde vai parar. Porque é uma região importantíssima do gráfico. Então, acima dos 90, tudo que a gente está fazendo aqui, ó, pivô corretivo, fecha o gap e decola. Beleza? Mas, claro, pode demorar aí mais algumas semanas, mais alguns meses. O mercado no seu tempo a gente tem que esperar, tá? Mas muito provavelmente a gente vai ver este movimento aqui, tá? Então, por enquanto, compasso de espera, mas já aí muito perto de uma zona de fundo nas ações da CSN Mineração. Notícias aí não temos nada muito relevante, então vamos dar aquela requentada numa notícia da semana passada, tá? A CSN Mineração pagou aí 211 milhões em juros sobre capital próprio, tá? Então o equivalente aí a 0,4 centavos por ação. Por isso aí que a gente tem que ficar atento, e eu falei bastante quando a gente estava analisando o gráfico. Ela paga ótimos dividendos, paga juros sobre capital próprio, então tem que botar isso na hora de pesar a compra ou não nesse local aí da ação, tá? Então, ótimo pagamento de JCP, e claro, ela paga também bastante dividendos. A gente vai olhar aqui, ó, esse, ó, pagou 16%, tá? 2024 deu 14, né? Mas olha, ótimo, já bateu nosso Selic. Então é um ótimo ponto para a gente levar em consideração na hora de decidir investir ou não. E aqui, ó, preço sobre lucro 6,87, praticamente aí já nas mínimas históricas do indicador. Preço sobre valor patrimonial também, ó, voltamos para a média histórica de 2 ponto qualquer coisinha aí, vamos dizer assim. O ROI a gente está estável, mas a gente viu um crescimento muito grande de 2022 para cá, mas voltamos para a região onde ela passa a maior parte do tempo, nessa zona aí de 38 a 40. E claro, aqui ó, a gente tem os resultados, puxado aí pela queda do minério.
que caiu muito, mas mesmo assim, ó, a gente vai ter um resultado respeitável em 2024 e se o minério voltar a subir, aí a gente pode pensar um 2025 muito melhor. Beleza? Preço justo, R$ 5,10. Atualmente a gente está em 4,85. E não esqueço aí dessa possibilidade de continuar caindo mais um pouco. Beleza? Não esqueça de olhar esses outros dois vídeos que estão aparecendo em cima para você. Se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!